A doença já não significa uma sentença de morte, mas causa transtornos porque ainda é cercada de preconceitos. Eu tinha um emprego, eu tinha um trabalho, eu tinha uma profissão. E a partir do momento que apareceu o diagnóstico, a questão da discriminação no próprio trabalho. O Via Legal de hoje fala sobre AIDS. Vamos mostrar a importância de uma mudança nas regras do INSS para orientar o trabalho dos peritos que atendem esses pacientes. A gente também repercute a decisão que proibiu o Exército de exigir que os candidatos façam um teste para provar que não têm o HIV. Só deve realizá-lo aquele que se sinta à vontade. Por isso, o exame nunca deve ser previsto de forma obrigatória, muito menos com caráter eliminatório. E tem muito mais no Via Legal, que começa agora. O Via Legal de hoje começa com um assunto curioso, mas que pode causar grandes transtornos no meio jurídico. Como regra, uma pessoa só consegue se livrar da pena prevista para um crime se provar que é inocente. Mas existe uma possibilidade legal de evitar a punição mesmo quando a culpa é confirmada. Saiba como isso é possível na reportagem de Eliane Wirtman. Insignificância, estado do que é insignificante, sem valor, de pouca importância, bagatela. Pode parecer estranho, mas esse conceito é usado pela justiça brasileira para explicar o fato de alguns crimes não precisarem ser punidos, pelo menos não no rigor da lei. Mas calma aí, você vai entender melhor essa história que começou lá atrás, ainda no tempo do Império Romano. Foi naquela época que surgiu um instrumento jurídico chamado princípio da insignificância. Por esse entendimento, não cabe ao direito penal ocupar-se de bagatelas, crimes de pequena importância que não causem prejuízos à sociedade. É o caso de quem rouba um shampoo ou um sabonete, por exemplo. O princípio serve para tentar evitar situações como a que aconteceu recentemente na mais alta corte do país. Ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram para decidir o que fazer com um homem acusado de roubar um engradado de cerveja. Detalhe, todas as garrafas estavam vazias. Uma corte constitucional que devia estar preocupada e ocupada com as questões relativamente relevantes para o país, o Supremo aqui e acolá se ocupa com estas questões insignificantes e aí acaba aplicando o princípio da insignificância. Esse tipo de processo acaba chegando ao Supremo por um simples detalhe. O país não tem uma lei que regulamente o princípio da insignificância. Com isso, as ações são analisadas caso a caso nas instâncias inferiores, com base no entendimento de cada juiz. Os juízes, de um modo geral, eles têm a sua independência para julgar, né? O juiz julga de acordo com a sua convicção, com a sua formação. Existem juízes mais liberais e existem juízes mais conservadores, mas isso é do nosso sistema. Uma das grandes dificuldades que o juiz tem é exatamente identificar, no caso concreto, se o princípio da insignificância será aplicado de maneira adequada. Apesar da possibilidade de julgamentos divergentes e da falta de regras, o subprocurador-geral da República explica que o princípio da insignificância tem sido adotado com frequência no país, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal já tornou público o seu entendimento que a ideia de insignificância só ocorre em 4 situações. Mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo, nenhuma periculosidade social da ação. O terceiro requisito é a reduzidíssima reprovabilidade no comportamento. E, por último, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Mas esses critérios não valem para os casos em que a vítima do crime é a administração pública.
e o agente, um servidor público. Neste caso, não há princípio da insignificância que livre o acusado da pena. Este é o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que condenou um funcionário da Caixa Econômica Federal em Ibirité, Minas Gerais, por ter se apropriado de forma indevida de R$ 130. No caso do servidor público, existe uma relação de confiança, uma dignidade da função pública que precisa ser preservada. Então, o Estado não pode, em se tratando de servidor público, agir com a mesma premissa que age nos casos em que particulares praticam crimes contra a administração pública ou contra terceiros. Você tirar do Estado é extremamente reprovável, porque você está tirando de toda uma sociedade organizada, de todo um povo. Nos casos de crimes ambientais e de fraudes à Previdência Social, a Justiça também tem negado a aplicação do princípio da insignificância. O entendimento é que, mesmo pequenos, os prejuízos atingem a sociedade como um todo. Com isso, a maior incidência da chamada bagatela é mesmo em acusações de furtos. O Código Penal prevê pena de até 8 anos de prisão para quem subtrai coisa alheia. No caso do servidor público, ainda há o processo administrativo disciplinar, que pode gerar a perda do cargo. Mas se engana quem pensa que no caso daqueles que são beneficiados pelo princípio da insignificância, o que fica é a impunidade. O princípio da insignificância, ele não é uma garantia de impunidade para as pessoas que cometem pequenos furtos. Ele é apenas um reconhecimento de que determinadas ações que a princípio são consideradas rigorosamente delitivas, como, por exemplo, o furto de um shampoo no supermercado, é furto do mesmo jeito, artigo 155 do Código Penal, na verdade, não há elemento suficiente para que o tipo se realize. Agora, se a pessoa começar a reincidir, não se aplica o princípio de insignificância 2 vezes. Quem fica exposto a situações ou a produtos prejudiciais à saúde por causa da atividade que exerce, recebe um tratamento diferenciado, pelo menos na legislação. Eu estou falando, por exemplo, de acréscimos nos salários, como ocorre com os técnicos em radiologia. Mas nem sempre isso é feito de forma tranquila. Em São Paulo, o assunto gerou um impasse e foi parar nos tribunais. Você já fez raio-x? Já fiz na mão, uma fratura que eu tive andando de bicicleta. Te assusta um pouco aquela proteção? Sim, parece uma parafernália, né? Daí que você se dá conta dos riscos, né, da radiação, com certeza. Tem uma proteção, né, de chumbo que eles colocam, né? E eles saem da sala, isso assusta bastante. Dá medo de, se você não vestir a roupa direito, a radiação pegar, alguma coisa assim é estranha. É muito estranho mesmo, não gostei da sensação. Quem passa por um exame de raio-x precisa se proteger da radiação. As ondas eletromagnéticas têm frequências superiores às ultravioletas, aquelas emitidas pelo Sol. E assim como o protetor solar, o colete de chumbo tem um papel importante para evitar danos à saúde. Um cuidado que vale tanto para o paciente quanto para o profissional que realiza o exame. Para você trabalhar com uma coisa que você não enxerga, não sente, não cheira, não sabe de onde vem, você tem que respeitá-la. E na nossa área de radiologia médica, quais são os equipamentos de segurança? Tem os individuais, que nós temos os aventais, né, os protetores de tireoides e os aventais plumbíferos, que são de chumbo. Ele tem uma camada de chumbo justamente para ele blindar essa exposição que chega na gente. Para garantir ainda mais segurança, as salas de radiologia são blindadas. Mas mesmo com todo isolamento, ainda há riscos de contaminação. O técnico usa um dosímetro que registra mensalmente o nível de radiação que ele recebe. Para este especialista em medicina do trabalho, sempre que há alguma alteração nos índices, a pessoa precisa passar por acompanhamento. Esse controle é feito pela proteção radiológica da universidade. As pessoas são encaminhadas para nós e aí a gente acompanha, tira da exposição. Se for o caso, consulta um hematologista, já que tem essa facilidade aqui na universidade, né? Ou retira do local, né, de exposição
até que essas pessoas tenham níveis normais novamente, né? Ou então retira definitivamente do setor. O perigo envolvendo a atividade é tão grande que o radiologista não pode trabalhar mais do que 24 horas semanais. A legislação prevê também que o profissional receba um acréscimo salarial de até 40% por insalubridade. Insalubridade é tudo aquilo que pode causar adoecimento, né? Então, a partir do momento que existe a exposição às radiações, e dependendo dos níveis de exposição, da proteção inadequada, ou até do tratamento que é feito, pode ocasionar doença, né? Que varia desde uma simples queimadura de pele até uma aplasia de medula óssea, que são coisas mais graves, né? Mas segundo o Sindicato dos Radiologistas do Estado de São Paulo, nem todos os técnicos recebem o benefício estabelecido por lei. É o caso dos profissionais que atuam no Hospital Universitário da Federal de São Paulo, a Unifesp. Diante da omissão, alguns recorreram à Justiça e no Tribunal Regional Federal da Terceira Região asseguraram o direito de receber o pagamento integral desses adicionais. A Unifesp alegou que desde 2008 paga um acréscimo a título de insalubridade aos técnicos e que acrescentar um segundo benefício seria um acúmulo indevido, o que é proibido pelo Estatuto do Servidor. Muitas autarquias, né, nesse caso, entendem que eu não posso acumular os dois benefícios, tá? E então ela escolhia um dos benefícios, aplicava e não aplicava o outro. O que acontece é que, dada a sua natureza diversa, né, no caso a gratificação, tá, estabelecida na 1234, ela é por conta do quê? Por conta da minha atividade. Eu recebo essa por exercer essa atividade. E a outra, que é o adicional de radiação, é pelo ambiente, por estar num ambiente sujeito a esse tipo de agente. Osvaldo, que trabalha com radiologia há 26 anos, sabe o quanto essa decisão faz diferença. Se é uma profissão insalubre, se é uma profissão que mesmo com a quantidade de proteção, você tem, não interessa o mínimo de risco, mas você tem um risco da sua vida, eu acho que esse adicional é sim importante. Quem entende do assunto diz que a importância dessa valorização vai além do respeito ao profissional. Trata-se de um cuidado que tem reflexos também para a sociedade. A gente usa essas radiações porque o benefício para os exames é incontestável. Então, o benefício de você diagnosticar um câncer precoce de mama, uma criança com uma pneumonia de forma precoce, e o benefício para a população é incontestável. Então, nós temos que usar isso. Outra vantagem prevista na lei para esses profissionais é a aposentadoria especial. Dependendo dos riscos envolvidos na atividade, a pessoa pode pedir o benefício depois de 15, 20 ou 25 anos de trabalho. Pela internet você pode entender melhor essas regras. Anote aí 2 sugestões de consulta. Uma exigência que já causou muita polêmica, mas que foi superada pelo mercado de trabalho. Obrigar um candidato a provar que não é portador de HIV é preconceito. Talvez por isso, a postura das Forças Armadas, que ainda pedem o exame, cause tanta estranheza. Uma doença que não escolhe gênero e nem idade. Nos últimos anos no Brasil, a AIDS avançou principalmente entre os jovens e as mulheres casadas. Eu contraí com o meu ex-marido. Palavras de uma mãe de 3 filhos que prefere não se identificar. O anonimato e a discrição são estratégias para preservar a família do preconceito. Eu nunca expus minha vida pessoal para os amigos. Assim, essa doença principalmente, eu não contava às pessoas. A decisão de manter o sigilo é um direito da pessoa que tem HIV. O problema é que nem todos os empregadores concordam com a norma. O Exército, por exemplo, ainda insiste em exigir nos editais de concursos públicos que os candidatos apresentem exames para comprovar que não têm o vírus.
Uma regra considerada absurda pelo Ministério Público, que levou a questão ao Judiciário. Em primeira instância, a Justiça manteve a exigência do exame, mas o Ministério Público recorreu e o caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Por aqui, o entendimento foi diferente. Os desembargadores suspenderam a obrigatoriedade do documento e, mais, determinaram que a ordem seja cumprida em todo o país. Para fundamentar a decisão, o tribunal considerou uma portaria dos Ministérios da Saúde, Trabalho e Administração. O documento proíbe a exigência de testes de HIV como parte do processo admissional e também nos exames periódicos obrigatórios. Só deve realizá-lo aquele que se sinta à vontade. Por isso, o exame nunca deve ser previsto de forma obrigatória, muito menos com caráter eliminatório. A União levou o caso aos tribunais superiores, mas como o recurso não tinha efeito suspensivo, o Exército continuou impedido de exigir o exame. Mesmo assim, em maio desse ano, o Ministério Público tomou conhecimento deste edital, que prevê a realização do teste. A reação veio com o pedido de execução da sentença provisória. Em nota, o Exército sustenta que segue as normas vigentes do país. De acordo com a instituição, a exigência do exame anti-HIV é uma precaução, já que, por lei, a AIDS é motivo de reforma, ou seja, a aposentadoria do militar. Para o Exército, é preocupante admitir um profissional que em pouco tempo pode pedir o afastamento, mas para esse advogado não há espaço para discussão. Trata-se de um ato discriminatório, tá? Não é o exame, não é a doença, por exemplo, que vai estabelecer que o candidato tenha ou não competência para exercer. Até que critérios de, por exemplo, aptidão física seria viável até por previsão constitucional e infraconstitucional. Mas esse tipo de exame, ele se trata com toda certeza de um ato discriminatório. Mesmo sem a palavra final da Justiça, instituições que apoiam portadores do vírus comemoram o andamento do caso. A condenação do Exército é apontada como mais um passo para o combate à discriminação. É uma decisão, além de tudo, contra o preconceito. Não é porque a pessoa tem o vírus HIV que ela é incapaz de fazer qualquer função. Isso aí realmente é coisa para se comemorar. Outro avanço que tem sido comemorado por portadores do vírus é uma mudança na postura do INSS. Depois de muitas reclamações e de sucessivas derrotas nos tribunais, o Instituto criou novas regras para orientar as perícias. O procedimento é essencial para a concessão de benefícios que podem garantir dignidade a muitos pacientes. Renato tem 49 anos e há 14 convive com o vírus da AIDS. Descobriu que era soro positivo em 2000, durante um pré-operatório. Mudou tudo, né? Eu tinha um emprego, eu tinha um trabalho, eu tinha uma profissão. E a partir do momento que apareceu o diagnóstico, a questão da discriminação no próprio trabalho, né? Aí veio o adoecimento. Comecei a ter que entrar com as medicações, que são os antirretrovirais, e a partir daí não consegui mais retornar ao trabalho. Por 4 anos, ele recebeu o auxílio-doença do INSS. Foi quando teve alta. O problema é que, ao contrário dos peritos do Instituto, os médicos da empresa não o consideraram apto para o retorno ao trabalho. Resultado, Renato ficou no que os portadores de HIV chamam de limbo. Não recebia nem do Ministério da Previdência Social e nem da empresa que eu trabalhava. A pessoa não tem como se alimentar, a pessoa não tem como pagar a luz. E a Light, as companhias de água vão lá, cortam, né, a ampla, não interessa. Né? E não quer saber se tua geladeira, o pouco de alimento que você tem na tua geladeira vai apodrecer, se você tem filho, não querem saber de nada. E ele não foi o único a enfrentar o problema. Durante muito tempo, portadores do vírus ficaram desamparados por causa da divergência nas avaliações. Os peritos da Previdência e os médicos do trabalho quase sempre tinham posições diferentes. Uma polêmica que gira em torno de uma sigla, o CD4. Ele é uma célula do grupo das células brancas, chamados leucócitos, que são as células de defesa do organismo. Ele define o grau de deficiência da imunidade. Por quê? O que o HIV faz é justamente faz com que um número muito grande dessas células CD4 morram nessa batalha. Então, o meu soldado está indo para a batalha, o vírus está entrando dentro dessa célula e ela está morrendo. Então,
Então eu vou perdendo essas células em número. Eu perco em número e perco também em parte em qualidade da função da célula. Então estou dando baixa nos meus soldados e alguns dos meus soldados não estão funcionando 100%. Por mais de uma década, a quantidade desses soldados era o principal critério utilizado pelo INSS para conceder ou negar benefícios previdenciários aos portadores do vírus. Uma posição no mínimo questionável, uma vez que o CD4 pode provocar distorções. É que nem sempre um organismo com maior número do linfócito está saudável. Por outro lado, há casos de pacientes que, mesmo tendo altos índices do CD4, desenvolvem doenças oportunistas. Essa perita do Instituto é taxativa ao afirmar que a avaliação precisa ser ampla e extrapolar a medição dos linfócitos. Você tem que ver como um todo, se aquela pessoa já teve várias infecções oportunistas ou se nunca teve, se ela sempre esteve bem, obrigada, ou se ela já está mal, enfim, você tem que ver o conjunto da obra, o que ela faz, o grau de escolaridade, o grau de potencial laborativo para alguma coisa. Você tem que ter uma visão de todo como perito, não é só avaliar o CD4 se está alto, se está baixo. Patrícia conhece bem as consequências de perícias que consideravam apenas o número de CD4 no organismo. A advogada representa os assistidos por uma ONG na região metropolitana do Rio de Janeiro e explica que durante muito tempo a única saída para quem tinha os pedidos negados era apelar ao judiciário. Não existe uma legislação protetiva ou que indique qual é o procedimento correto ou adequado. Como a jurisprudência tem respondido nos casos que foram levados à justiça, que a responsabilidade é do empregador, geralmente nós temos conseguido não demitir até o resultado final daquela demanda junto ao judiciário. Depois de muitas reclamações e de perder dezenas de disputas judiciais, o INSS decidiu mudar as regras e criar critérios mais próximos do que defendiam especialistas e pacientes. As discussões duraram 3 anos e incluíram um amplo debate com todos os envolvidos no tema. O resultado foi esse documento, um manual de procedimentos para orientar a concessão de benefícios por incapacidade. É difícil um protocolo atender todos, né? Então deve haver falhas. Mas se havia um limbo, ele era muito grande e hoje ele é menor. E o INSS está atento para que esse limbo seja cada vez mais mitigado e que a gente possa chegar realmente a cobrir todos. O procurador do INSS explica que um dos aspectos que foram levados em conta diz respeito ao novo status da AIDS, que hoje é encarada como uma doença crônica degenerativa. O que nós aprendemos e o que nós temos que incorporar nessa resolução? Há pessoas que, embora readquiram o número lá do sangue, aquele número frio, elas ainda mantêm algum tipo de incapacidade, porque as pessoas acham que o medicamento traz a vida como ela era, e não traz. Os estudos mostram, por exemplo, um avanço de 15 anos no processo de envelhecimento dos soropositivos. Uma pessoa com a idade cronológica de 45 anos, mesmo fazendo o tratamento de forma correta, biologicamente já tem 60. Em teoria, a gente está atingindo o vírus, a maior parte dos vírus do corpo, mas existem áreas que a gente chama de santuários, né? Onde você não consegue atingir o vírus e ele se multiplica ali muito lentamente. Essa multiplicação, ainda que lenta, ela gera respostas do organismo que estão associadas a um processo inflamatório crônico. Complicações que resistem aos avanços no tratamento e que justificam a criação de regras específicas. Por isso, entre os peritos, a sensação é de que o novo posicionamento do Instituto, em vigor desde o mês de maio, deve garantir um melhor atendimento aos pacientes. Agora, o que a gente reclamava, o que a gente sempre falou, que o INSS não pode ficar em cima do muro. Eu acho que tem que ter critérios claros. Esses critérios podem ser discutidos? Podem ser. Pode não ser os ideais? Pode não ser os ideais. Mas tem que ter critérios.
Renato conta que participou das discussões promovidas pela Previdência. A intenção era evitar que histórias como a dele se repetissem. Sem dinheiro para pagar as contas e sem nenhuma ajuda, chegou a tentar o suicídio. Ficou 15 dias em coma, mas não desistiu de lutar. A criação das novas diretrizes, né, o reconhecimento, foi só um primeiro passo. E agora o passo maior, que eu acho até maior do que as diretrizes, é conscientizar tanto, né, o judiciário, né, quanto os peritos judiciais, e também fazer esse grande trabalho com a própria Previdência Social de capacitar os seus peritos médicos para que reconheçam todas essas diretrizes, que sigam ela à risca, porque também não adianta você ter diretriz se ela não é seguida, né, para ver se diminuímos a nossa judicialização, porque está muito complicado. E quando o assunto é AIDS, a preocupação não se restringe ao atendimento oferecido pelo Estado aos portadores do vírus. Hoje, quem lida com o tema se mobiliza para enfrentar um outro desafio: conter o avanço da doença no país. A preocupação faz sentido. Um levantamento divulgado no mês de julho pela Organização das Nações Unidas mostrou que a tendência registrada no Brasil é contrária à observada no resto do mundo, onde o número de casos tem reduzido. Por aqui, a doença avançou 11% entre 2005 e 2013. A estimativa é que só no ano passado, 42 mil brasileiros tenham contraído o vírus. O número total de infectados passa de 730 mil. O Brasil responde por 2% dos casos mundiais, sendo que uma parte significativa das vítimas tem entre 15 e 24 anos. Com a experiência de quem há 20 anos defende os direitos dos soropositivos, Patrícia se diz assustada com o quadro brasileiro e cobra providências. Na verdade, eu acho que falta o quê? Trabalho da escola, porque na escola estão cidadãos do futuro. Falta o trabalho da sociedade, falar que existe a AIDS, como pega, como não pega, e qual é o resultado de você se contaminar com o vírus, e quebrar com esse equívoco que veio junto com a divulgação do coquetel, de que está tudo bem para quem vive com AIDS, basta tomar um remédio. Falta a campanha, de fato, nós hoje não temos campanhas que digam existe AIDS, cuidado, você pode se prevenir, você pode amar e cuidar de quem tem AIDS, né? Casar, viver, enfim, viver o melhor possível, da melhor forma possível. O Via Legal está terminando. Pelos nossos canais na internet, você pode rever as reportagens que mostramos hoje e também as edições anteriores. Aqui na TV, a gente se encontra na semana que vem. Até lá!